Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas. E tá um frio. Cara, segunda-feira tá um frio do cacete aqui, velho. Pô, tô tremendo. Mas enfim, hoje o tema não é frio, e sim o SBT. Hoje falaremos da era de ouro da Fórmula Indy aqui no Brasil nos anos 90, quando passou no SBT. Esse vídeo tá saindo hoje, né, com uma homenagem ao Silvio Santos, que infelizmente nos deixou há uns dias atrás. O maior nome, podemos dizer assim, na televisão brasileira, que foi importante para vários segmentos, inclusive para a Fórmula Indy. Contaremos isso hoje. Então, sem mais enrolações, vocês já sabem, bora para o vídeo. Temos que entender como começou essa relação da Fórmula Indy aqui no Brasil. Bem, precisamos partir do começo. É mesmo? A Fórmula Indy sempre foi uma categoria majoritariamente americana, onde quase todos os pilotos eram de lá. E é até difícil chamar a Fórmula Indy de Fórmula Indy, porque já tiveram vários nomes: AAA, USAC, Kart, RL, Champ Car e hoje a IndyCar Series. Mas aqui no Brasil a parada ganhou força com a chegada de Emerson Fittipaldi na categoria. Besta enjaulada! Os pilotos de Fórmula 1, principalmente nos primórdios, sempre se aventuraram na busca pelas 500 milhas de Indianápolis. E Emerson Fittipaldi foi para a categoria em 1984. A primeira transmissão foi da Record no mesmo ano, mas em 1985 as transmissões passaram a ser da Band. E lá a categoria se popularizou demais, com o momento mais marcante sendo a vitória na Indy 500 de 1989, narrada por Luciano do Vale. Inclusive, Luciano do Vale que é o responsável direto por esse surgimento da Fórmula Indy aqui no Brasil, quando botou fé quando ninguém botava fé aqui no país, como por exemplo foi com diversos esportes e competições. NBA, Luciano do Vale. NFL, Luciano do Vale. Futebol feminino, Luciano do Vale. Vôlei, Luciano do Vale. Sinuca, show com Rui Chapéu, Luciano do Vale. Só que para 1993 os direitos foram para as mãos da extinta Rede Manchete, onde nessa época Emerson Fittipaldi e o comentarista Willie Herman eram os negociadores desses direitos. E para quem não sabe, a Manchete era fortíssima na época. E hoje é a Rede TV. Lá foi onde tivemos Theo José na narração da Indy pela primeira vez, com comentários de Edgar Melo Filho, temporada do título de Nigel Mansell e da segunda vitória de Emerson Fittipaldi na Indy 500, aquela do suco de laranja. Os direitos seguiram com a Manchete para 94, até que no final daquele ano foi anunciado para 95 que a Fórmula Indy seria transmitida pelo SBT. Aí sim. E é aqui que chegamos no tópico desse vídeo, a Indy no SBT. E é claro, quem trouxe? Silvio Santos. Tá bom. E já chegou com esse anúncio aqui: Fórmula Indy no SBT. O líder vai ter que correr mais. Quem era o líder? A Globo. Olha aí como eu tô tremendo de medo. Isso daqui tá parecendo o vídeo do canal do Alan Simon. Inclusive, salve Alan Simon, tamo junto, tu é brabo. A ideia inicial era brigar com a Globo. Tipo, a Globo tem a Fórmula 1, mas nós temos a Fórmula Indy, que brasileiro briga por vitória. Lembrando que em 94 o Senna tinha falecido e só tinha o Rubinho de grande nome na Fórmula 1 que corria pela Jordan. Assim, no dia 5 de março de 1995, no GP de Miami realizado no Bicentennial Park, acontecia a primeira transmissão da Fórmula Indy no SBT. A narração era de Theo José e os comentários de Dedé Gomes. Corrida vencida pelo futuro campeão daquela temporada, Jacques Villeneuve, que teve 11 pontos de média de audiência disputando contra os 19 do Faustão. E um dos brasileiros presentes nesse grid era ele. Sim, ele, DJ Raul Boesel. E o primeiro grande resultado do SBT veio logo na quarta etapa em Long Beach. No mesmo dia rolou o GP da Argentina de Fórmula 1, que teve mais de uma largada, bandeira vermelha, caos. Apesar de não ter sido uma corrida das melhores, essa corrida realizada a 1 hora da tarde teve 15 pontos de média no Ibope e 19 de pico. Já a Fórmula Indy às 5 da tarde em Long Beach teve 12 pontos de média e 20 pontos de pico. Caracas. Cara, imagina em 2024 a Indy dando uma audiência parecida com a Fórmula 1. Beleza que o Gugu entregou com a audiência lá em cima, no auge da guerra de audiência nos domingos entre Globo e SBT, mas mesmo assim, e a temporada teve alegrias para os brasileiros. Emerson Fittipaldi venceu sua última corrida na Indy em Nazareth, o novato André Ribeiro venceu em New Hampshire e o também novato Gil de Ferran venceu a saideira em Laguna Seca. E é claro, tivemos as 500 milhas de Indianápolis daquele ano, corrida daquele acidente assustador do Stan Fox.
Fox, da vitória de Jacques Villeneuve após ser punido, e de Christian Fittipaldi sair de 27º para segundo, e que teve um momento muito da hora que era a transmissão gringa ouvindo a transmissão do SBT. Às vezes, inclusive, eu estava junto com o Roger e a gente tocou o replay para ver o que aconteceu e realmente ele perdeu a aderência da traseira, eu acho que ele estava muito baixo na curva. E também sobre a audiência, essa Indy 500 pegou 14 pontos de média. O GP de Mônaco da Fórmula 1 no mesmo dia, pegou 15, só um ponto de diferença. Fora um aumento de 4 da manchete em 94 para 14 do SBT em 95. Ou seja, o SBT estava colocando a Fórmula Indy num patamar nunca antes visto. Audiência alta, rivalizando com a Fórmula 1 de verdade e colocando milhões de pessoas para assistir a categoria. E para 96 tínhamos notícias boas e ruins ao mesmo tempo. Você tá falando sério? A boa é que nessa temporada teríamos o primeiro GP do Brasil de Fórmula Indy. No oval construído no autódromo de Jacarepaguá, o famoso trapézio de Jacarepaguá. Trapézio descendente. E aí, bicho, todo o marketing foi feito para aquela corrida e com razão. E a ruim é que a Fórmula Indy se separou em duas. Sim, se separou. Se quiser saber mais sobre essa cisão, eu já fiz um vídeo sobre, está aparecendo aqui no kart. Então virou kart RL. A kart é a Indy do SBT com mais prestígio na época. E a IRL era a categoria mais americanizada, com mais ovais e que passava na Band. E tinha a Indy 500. E quando eu falo de Band, ele está presente novamente, Luciano do Vale. Outra vez? Mas isso não impediu o SBT de fazer uma baita cobertura para o 96, que foi o auge da categoria por aqui. Theo José seguia sendo narrador com Dedê Gomes nos comentários, e a equipe de reportagem era de Luiz Carlos Azenha, Antônio Petri e Roberto Cabrini. E em 96 também, tamanha popularidade, a Brahma estampava o nome da equipe Green, que passava a se chamar Brahma Sports Team. E sabe que estava pilotando aquele carro com motor Ford Cosworth? DJ Raul Boesel. Mas enfim, a temporada de 96 foi espetacular em todos os sentidos. 2 brasileiros venceram corridas, Gil de Ferran em Cleveland e André Ribeiro vencendo o Brasil em Michigan. E falando em Brasil, a prova em território nacional foi o auge da categoria por aqui. A corrida que teve toda uma cobertura especial, com qualis transmitidos, 1 hora de pré-corrida e por aí vai. Além de ter sido uma corrida muito boa, que eu já falei no Volta a Volta aqui no canal e está aparecendo aqui no card, vi um brasileiro vencer no Brasil, festa completa. E isso fez a Indy vencer a Globo no Ibope. Sim, vencer a Globo. É possível. Foram 21 pontos de média e 27 de pico, se tornando a maior audiência da história da Indy no Brasil. Um feito inigualável. E no fim do ano, a Folha fez uma pesquisa, onde nos últimos 4 anos, o público que via a Indy sempre ou de vez em pouco aumentou de 24% para 39%. Enquanto na Fórmula 1, pós-morte de Senna, caiu de 54% para 43%. Plot twist. Era um sucesso absoluto, grandes patrocinadores entrando, seja em equipes da categoria ou na própria transmissão. Só que aí, para 97 e 98, veio um probleminha chamado Alessandro Zanardi. Eu tenho medo. O ano de 97 já começou com a mudança do nome de Fórmula Indy para Fórmula Mundial. Fórmula Mundial. ¿Cómo se llama? Fórmula Mundial. Fórmula Mundial. ¿Por qué le llaman así, cabrón? Porque a IRL tinha Indy no nome e a Band chamava de Fórmula Indy. Mas a kart não tinha Indy no nome, então tiveram que arrumar outra nomenclatura. Ah, agora eu entendi. As transmissões seguiam muito boas, a cobertura era excelente. Inclusive, quase todas tem aqui mesmo no YouTube. Confira que vale muito a pena. Inclusive, nessa época, o SBT passava a Indy Lights, a Fórmula 2 da Indy. Hoje, Indy Next. Outros tempos, né, gente? Porém, foi uma temporada com somente uma vitória brasileira, a de Maurício Gugelmin em Vancouver. E um domínio de Alex Zanardi com a Chip Ganassi. Já era um ano sem as 500 milhas de Indianápolis, que saiu do calendário em 96, na separação. No lugar veio a US 500 em Michigan, que convenhamos não foi lá um sucesso. Mas a audiência no ano seguia lá nos seus 12 a 15 pontos de média, tava ok. Eles tinham 3 programas na grade, o Pit Stop, o Raio X e o Velocidade Máxima. Bons nomes. Só que em 98 uma coisa atrapalhou mais ainda. A guerra de audiência entre Globo e SBT. De novo, cara! Para quem não sabe, nessa época, a guerra de audiência entre Domingão do Faustão e Domingo Legal do Gugu tava pegando fogo. Essa música não, velho. Onde eles faziam de tudo para ter audiência.
Sério mesmo, de tudo. E aí a equipe do Domingo Legal tava pressionando o SBT, pressionando o Silvio Santos a tirar a Fórmula Mundial da grade, pois estava atrapalhando o Domingo Legal no horário. E 98 foi uma temporada que não tivemos brasileiros vencendo. O SBT tinha câmeras exclusivas dos autódromos, Celso Miranda já estava na equipe de comentaristas e o Emerson Fittipaldi comentava de vez em quando, via telefone. A audiência seguia ali naquela faixa que vocês já sabem. Inclusive foi nessa temporada, durante o GP de Cleveland, que o Silvio Luiz mandou em primeira mão que o Ronaldo Fenômeno estava fora da final da Copa. Não ficou fora, mas foi ele que deu essa primeira informação. E eu acho que foi nesse ano que o Silvio Santos teve uma conversa com o Theo José em Toronto e que nunca mais o Theo José narraria em loco. E eu tô na cabine, né? A cabine era aquelas cabines trailer, né? Mas era cabine sempre bacana. A estrutura sempre era muito boa. Aí ele entrou na cabine, só tô eu. E ele entra sozinho. Aí ele entrou, ele falou assim, Theo José? Aí eu falei assim, ele falou assim, muito bom, você tá fazendo bem o trabalho, muito bom, parabéns e tal. Como é narrar aqui? Aí eu expliquei pra ele, né? Falei assim, olha, isso aqui é o monitor de tempo, isso aqui é isso, isso aqui é aquilo e tal. Ele fez mais umas 3 perguntas e falou assim, bom trabalho, hein, bom trabalho. Eu vou estar te ouvindo, bom trabalho. Aí ele desceu, aí pá, fizemos uma corrida. Quando eu saí, eu bebo muita água em transmissão. Eu já sempre tô com vontade de ir no banheiro depois da corrida. Aí quando eu saí, que eu cheguei na fila do banheiro químico, quem era na minha frente? Ele. Ele falou assim, Seu José, parabéns, hein? Boa corrida. Aí ele começou a me perguntar coisa dos textos que eu lia. Falei assim, então o fulano vai estrear na terça-feira lá no SBT, eles fecharam. O filme é bom, hein? O filme não sei o que e tal. Ele falando isso na fila. E eu, tá. Aí ele foi, beleza. Sabe o que aconteceu depois? Eu nunca mais viajei. Ele perguntou, uma das perguntas, ele falou assim, e qual a diferença de você fazer do Brasil ou fazer daqui? Aí eu falei, tem isso. Eu nunca mais viajei. Aquela foi a minha última corrida em loco. Onde, para quem não sabe, eles sempre narravam de lá. E desse jeito, para 99, a produção do Domingo Legal conseguiu. E a kart não seria mais transmitida ao vivo. Quer dizer, só algumas etapas: Motegi, Jacarepaguá, Surfers Paradise e St. Louis. O resto seria transmitido em VT às 11 horas da noite. Aqui acabou, gente. A justiça é muito injusta, né, Rogerinho? E o Theo José, na maioria delas, narrava sozinho, sem comentarista e de frila mesmo. E tivemos o grande azar de, justo quando o SBT passou tudo em VT, de ter 3 vitórias brasileiras: Gil de Ferran em Portland, Christian Fittipaldi em Road America e aquela do Tony Kanaan. Pela última vez, não! Pede! Passa Tony! Não! Pede mais Tony Kanaan! A audiência claramente caiu para somente 9,99 pontos de média, contando corridas ao vivo. E ainda por cima eram compactos de 1 hora. Então, sabe, era ritmo de fim de festa mesmo, onde o SBT já estava querendo acabar com qualquer coisa envolvendo esporte na emissora, como foi com o futebol, por exemplo. E naquele ano, 5 provas foram transmitidas ao vivo: Homestead Miami, Jacarepaguá, Motegi, Nazareth e Surfers Paradise. Temporada aquela que foi a mais bem sucedida dos brasileiros, com 8 vitórias. 3 de Hélio Castro Neves, 2 de Gil de Ferran, uma de Roberto Pupo Moreno, uma de Christian Fittipaldi e uma de Cristiano da Mata. E no fim tivemos um campeão, o brasileiro Gil de Ferran, onde a decisão em Fontana, realizada após adiamento em uma segunda, foi transmitida em VT. Sim, VT de novo. É uma coisa tão absurda. E o Theo José fechou aquela transmissão dando o recado. Aqui a gente fica com a certeza de que fizemos o melhor para termos isso que estamos tendo hoje aqui, a sensação de missão cumprida, e pelo menos sempre buscar fazer o melhor. Não preciso dizer nomes, vocês sabem a quem eu estou me referindo. Um grande abraço a vocês, um grande abraço também à minha família, principalmente a esposa Thelma e Alê, que perderam tantos dias o pai para o trabalho, mas sabiam que o pai estava aqui com muito prazer, com muita determinação, procurando fazer o melhor. E um abraço todo especial também a você, amigo da Velocidade, pelo respeito, pelo carinho, pelo respeito não só pelo trabalho, mas pelo respeito também ao profissional, ao carinho. Podem ter certeza, essa é a maior gratificação que um profissional pode ter. Isso
não tem preço. E assim estava encerrada a passagem da Fórmula Indy, ou melhor, kart Fórmula Mundial no SBT. O período de maior fama e sucesso da categoria aqui no Brasil. Em 2001 ela foi para a Record, enquanto a IRL passava na Band. Um período de ouro da categoria no Brasil, que chegou a um ponto nunca mais repetido. Foram 6 temporadas de SBT que fizeram a Indy entrar de vez na cultura brasileira. E por que não, hoje deve ser a segunda categoria de automobilismo mais vista no Brasil, só atrás da Fórmula 1. Teve seus momentos de baixa, especialmente em 99 e 2000, mas quem viveu sabe que foi a era de ouro da Fórmula Indy ou Fórmula Mundial, em território tupiniquim. Luciano do Vale e a Band plantaram a semente, e o SBT tratou de germinar de vez. E claro, tem dedo do Silvio Santos nisso, tanto no lado bom quanto no lado ruim. E essa foi a história da Fórmula Indy no SBT nos anos 90. Tá aí, gente, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clique no gostei e espalhe esse vídeo com a galera. Não se esqueça de seguir no Instagram, @primeirafila_F1, de entrar no nosso Discord e me seguir lá no Twitter, /x, @KevicosF1, tudo na descrição. Valeu também aos membros, aqui estão eles, cara, valeu demais a todos vocês que ajudam e contribuem aí nesse humilde canalzinho, cara. Se quiser virar um, que não é muita coisa, tá? Você não vai ganhar muita coisa aí, não pode ficar tranquilo aí, tá? Se quiser, beleza. Se não quiser, tá ok, mas tá aqui embaixo, seja membro. Mande sugestões aqui nos comentários. E é isso, muito obrigado que assistiu o vídeo até aqui. Lembre-se, PADOCBR, comentário fixado, cupom Primeira Fila para 10% off, mais chat grátis. É nóis, tamo junto, falou!